Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Trivia Vozes da Sabedoria. E hoje nós estamos com uma entrevista maravilhosa. Nós estamos recebendo Soraya Pereira, que é fisioterapeuta e terapeuta integrativa, especialista em origem emocional e energética de sintomas. Soraya, prazer te receber, que você seja bem-vinda aqui, que esse seja um momento de uma conversa muito agradável entre nós, para que as pessoas possam conhecer o seu método e conhecer o seu trabalho e também um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, André, por estar aqui, falando um pouquinho sobre esse método que mudou muito a minha vida e mudou a vida também de algumas pessoas. E gratidão mesmo por poder estar aqui trazendo esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. É muito importante a gente trazer esse tipo de informação para todas as pessoas que estão em busca de trazer uma qualidade de vida melhor para si mesma, que estão em busca de retirar as dores do seu corpo, a entender o que esse processo, por que esse processo acontece. Mas antes da gente dar início à nossa conversa, eu quero fazer o agradecimento aos meus patrocinadores, que tem dado a mim grande prazer de ter estado comigo, me apoiando no momento de evolução, ao Realize Estudo Podcast, que vem trazendo para a gente a oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo esse projeto. Esse é o meu contato para atendimento, 2299-205-2818. Também a Trisca Caldeiraria, Fabricação e Pintura Industrial, gratidão pelo apoio, gratidão por estar me acompanhando. A Peçanha Imóveis, Peçanha Corretor, transparência em realizar seu sonho na região de Lagos do Rio de Janeiro. Ao Armazém Café, a boleria e cafeteria que desde 2015 vem servindo bolos artesanais, empadões e cafés sensacionais. A Mark Studio, Sound Design, produção musical, arranjos, gravações, mixagem e masterização. A Gabriela Alcântara, doula na tradição, psicóloga perinatal, uma pessoa de extrema bondade, uma pessoa agradabilíssima. A Casa do Parque, um lugar para viver momentos inesquecíveis, em Praia Seca, Araruama. A Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas, por estar nos acompanhando e estar aqui promovendo esse momento. Anísio Casadeiros, os bem casados mais deliciosos que vocês já provaram em suas vidas. A Camila Barros, Estudo de Beleza, é uma lash designer, faz um trabalho maravilhoso de transformação. A Nery Hair, transista, a pessoa que proporciona esses looks maravilhosos a mim, uma pessoa especialista na transição capilar. A Alexandre Matias também, que é um querido, uma pessoa de alta qualidade. Soraya, antes de mergulharmos no seu método, eu gostaria que você nos levasse um pouquinho ao começo. Quem era você quando você começou esse projeto? Como esse chamado ele aconteceu na sua vida? Como esse chamado terapêutico aconteceu dentro desse tratamento, desse processo de fisioterapia? Então, eu sempre me interessei muito, desde nova, a trabalhar com essa parte de terapia, de massagem. Eu sempre gostei de ajudar o outro. Então, assim, eu gostava de fazer massagem, eu gostava dessa parte de estética, eu gostava muito disso. E aos 16 anos, eu fiz o meu primeiro curso, que foi um curso de Doim, e dali para frente eu não parei mais. Eu vim fazendo vários cursos na área de terapias integrativas. E eu falo que, assim, não fui eu que escolhi isso. Foi a terapia que me escolheu. É sempre assim, o chamado da energia, ela vem buscando a gente e tirando a gente do nosso movimento comum e trazendo a gente para um olhar diferenciado, né? Exatamente. Então, assim, foi assim que a coisa surgiu na minha vida, funcionou na minha vida. Então, com 16 anos eu fiz esse curso de Doim. Depois, 2 anos depois, eu vim me interessar pelo curso de massoterapia. E aí vim fazendo vários cursos, me profissionalizando, né? Porque até então era coisa mais para satisfação pessoal,
eu fazia na minha família, né? Não era uma Sim. coisa que eu fazia com o outro. Mas era uma coisa que eu queria aprender e aí eu fazia com outras pessoas, né? Então, com isso, foi tudo encaminhando para que eu fosse mais fundo nisso. Entendo. Bom, e aonde a fisioterapia entra nessa história? Ela foi uma porta, um impulso ou um limite que te fez buscar algo a mais? Então, todos esses cursos que eu fazia, né, de massoterapia, fiz uns de estética, fiz o curso de Douyin, iniciei o curso de acupuntura também, nenhum deles me davam um conhecimento mais profundo sobre o corpo humano. Eu sempre gostei muito de biologia, então, assim, eu via algumas coisas, procurava algumas coisas em livros, mas nunca tinha tido uma coisa mais aprofundada nesse sentido. Nunca tinha pensado em fisioterapia. Tanto que eu entrei tarde na faculdade, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade, eu estou com 53 anos. Eu trabalho há mais de 30 anos como terapeuta integrativa e a fisioterapia entrou na minha vida há 24 anos. E a fisioterapia, ela me abriu portas, muitas portas, e também me trouxe um conhecimento profundo sobre o corpo humano, sobre as doenças, né? Sobre os sintomas, né? Então, foi ali que a fisioterapia somou a tudo que eu fazia. E assim que eu formei, eu tentei também trazer essa parte da terapia integrativa para dentro do atendimento de fisioterapia para aquelas pessoas que aceitavam esse tipo de tratamento. Porque há 24 uma resistência? Sim, sim. Há 24 anos atrás, as pessoas viam a terapia integrativa como uma coisa fútil ou então como uma coisa religiosa. Hoje, o pensamento está totalmente diferente. A terapia integrativa ela está integralizada, né? Dentro da medicina. A medicina já olha mais com um olhar diferente para isso. Então, esse crescimento que houve, né, dos terapeutas integrativos com N técnicas, né, isso hoje é visto de uma forma diferente. Mas lá atrás eu tive muita resistência. Mas mesmo assim, eu tentava introduzir aí esse tratamento dentro da minha clínica. E é sempre importante estar informando para o paciente que tipo de método que você está utilizando, né? Você não teria como fazer isso sem que a pessoa percebesse, né? Não, de forma nenhuma. Né? E assim, a gente precisa também da autorização da pessoa para que eu vá fazer algo no campo energético dela. É importante a gente falar sobre isso para que as pessoas não achem que todas as pessoas que chegam para um tratamento fisioterapêutico com ela ou com qualquer outro profissional, eles possam passar por uma terapia integrativa sem que haja ali a autorização da pessoa para isso, né? E é importante dizer que hoje em dia muitas pessoas de todas as religiões, elas estão aceitando esse tipo de tratamento porque entende que a integração, ela é a integração do método com o próprio corpo, com o sintoma na totalidade, né? Verdade. A gente precisa olhar para o nosso paciente e a gente mesmo, né? Olhar para a gente, quando a gente apresenta algum sintoma, de uma forma global. A gente entender que a gente é físico, que a gente é emocional, que a gente é mental e que a gente também é o energético e espiritual. Então, quando a gente olha para um sintoma ou a gente olha para um paciente, a gente tem que olhar dessa forma. Sim. Né? Bom, em que momento você percebeu que a abordagem tradicional não dava conta de tudo que o corpo pedia? O que te moveu a atravessar essa fronteira? Então, dentro da minha... Da época que eu clinicava mais, né, porque hoje eu trabalho mais específico, mas na época que eu trabalhava mais com a fisioterapia convencional, eu, como eu falei, tentava introduzir essa parte da terapia integrativa dentro do atendimento com aqueles pacientes que sentiam a vontade de conhecer esse tipo de tratamento. Mas mesmo assim, eu sentia que faltava alguma coisa. Então, muitas vezes, se não foram uma nem duas, mas muitas vezes, eu dava alta para o paciente e o paciente, na semana seguinte, no mês seguinte, voltava com o mesmo sintoma. Sim.
E às vezes pior do que antes. Aquilo me deixava extremamente frustrada. Eu achava que eu não estava olhando aquele paciente de forma... um olhar, não estava olhando ele de forma realmente clínica, sabe? Eu estava deixando passar alguma coisa, eu achava que a culpa era minha de não estar vendo algo. Até o dia que eu fui diagnosticada com fibromialgia. Ali eu tomei um grande susto, porque eu não conseguia me ver dentro dessa doença. Ali, isso foi em 2016, ali eu já comecei a buscar algumas informações nesse sentido. A querer entender o porquê de eu ter desenvolvido fibromialgia, porque não fazia sentido para mim, eu não conseguia me ver dentro disso. E aí eu fui, isso passou, né? Em 2016 veio a pandemia, as crises de fibromialgia elas se intensificaram em mim, por N fatores, né? Enfim, de você ficar sem trabalho, de você não saber o que ia acontecer, né? Porque a gente ficou assim... Foi um momento de muita insegurança para todo mundo. E aí as crises se intensificaram. Ali eu fui estudar mais. Né? E aí eu fui realmente... E tinha tempo para estudar, né? Exato. Porque ali a pandemia, o que nos ali dava era tempo... parou a gente forçado, né? Teve que parar a gente forçado. Sim. E ali eu fui estudar mais e tudo que eu fui estudando eu fui aplicando em mim. E aí eu fui vendo a minha melhora. No prazo de 1 ano, desse estudo que eu fui fazendo e fui aplicando em mim, eu saí das crises. Que ótimo. E hoje eu me encontro na remissão da fibromialgia. Eu tenho fibromialgia, mas eu não tenho nenhum sintoma dela e não faço uso de medicamento nenhum mais para a fibromialgia. E sei identificar quando que é uma questão simplesmente de uma dor muscular por alguma coisa que eu fiz, né, algum esforço a mais, alguma coisa nesse sentido, de uma crise. Sim. Né? Então, eu consegui identificar... Importantíssimo isso também. Né? Identificar isso. Bom, para quem está nos ouvindo e ainda não conhece o seu trabalho, como que você descreve, com simplicidade e profundidade, o que é o método Despertar da Cura? O método, ele nasceu, né, de uma questão que aconteceu comigo, né, com relação à fibromialgia. E esse nome, Despertar da Cura, é exatamente isso. Eu precisei despertar a nível consciente do que tinha acontecido para eu poder ter desenvolvido a fibromialgia. E aí, esse despertar é o despertar da consciência. É você tirar do seu inconsciente e trazer por consciente aquilo que trouxe a doença para você. Porque a gente não fica doente do nada. A gente não dorme e acorda doente. Não dorme e acorda com fibromialgia. Isso está na sua história de vida. Está nas questões traumatizantes que você viveu na sua vida. E o corpo somatiza. E uma hora ele te mostra. Te mostra através de quê? Através de um sintoma. Então, se a gente fosse ensinado lá atrás a decodificar um sintoma, a entender que ele está trazendo uma mensagem para você, ia diminuir bastante a quantidade de remédio que a gente utiliza. Eu não sou contra remédio, tá? O remédio ele vai atuar na camada superficial de um sintoma, de uma doença, mas a gente tem que olhar para o físico, mental, emocional e energético, espiritual. Ainda mais quando a gente fala sobre uma questão que é a fibromialgia, que é uma doença que não tem cura, e a gente sabe que por mais que se tome remédio, você não vai estar livre daquela condição. É uma condição que a gente carrega e que é necessário mesmo que haja aí um controle não só do corpo, mas da mente, né? Sim. Então, assim, é necessário que a gente faça extrair, né, da mente, do subconsciente, essa questão. O que foi que trouxe? O nosso corpo ele tem memória celular. Então, quando você sofre um baque, o seu corpo sofre um baque junto. Não é só a sua mente, nem o seu emocional. O seu corpo ele responde a esse baque. Em algum momento, vai vir um sintoma no seu físico, que é a resposta desse trauma que você sofreu na sua vida. Não é qualquer trauma. Ele tem que ter uma especificação, uma especificidade, esse trauma, né? Não é qualquer questão psicológica, para poder modificar a sua biologia. Então, dentro desse estudo que eu fiz, né? Dentro de tudo que eu aprendi, de tudo que eu fiz,
de todo o estudo que eu tive a medicina germânica, que foi que caiu como uma luva, que foi onde eu entendi o porquê de eu ter desenvolvido a fibromialgia. Então, hoje, o método ele se baseia nisso, né? Uma das bases do método é a medicina germânica, que traz aí o entendimento do porquê que a gente adoece. E quais são as bases, os pilares que sustentam esse método e dão coerência a esse processo? Então, a medicina germânica, ou nova medicina germânica, que é um estudo que foi realizado por um médico oncologista alemão chamado Heike Gerd Hammer. Ele muito, assim, resumidamente aqui, né, que não dá para a gente contar muita coisa por causa do tempo, né? Ele foi um médico oncologista alemão que, após perder o filho dele, ele desenvolveu um câncer de testículo. E ele, muito intrigado com isso, começou a fazer um estudo, inicialmente com ele, né, porque ele queria entender, porque ele não ficava doente com frequência, não tinha histórico familiar de câncer de testículo, e ele queria entender por que ele tinha desenvolvido aquilo ali. Então, ele começou a pesquisar. E dentro dessa pesquisa, ele também estendeu aos pacientes dele. Então, ele começou a entender que aqueles pacientes, por exemplo, que tiveram câncer de testículo, tiveram o mesmo histórico de perda dele. É mesmo? Interessante. Então, né? Para que serve o testículo? Ele perdeu um filho. Para que serve um testículo? Para produzir o espermatozoide para poder ter a fecundação com o óvulo. Então, a percepção dele, né? Ele pensou assim, bom, o inconsciente, tá? Eu perdi um filho, então eu preciso produzir mais células para eu poder repor essa perda. É o seu corpo tentando te ajudar a passar por um momento complicado. E nem sempre o corpo entende da maneira correta como ele deve agir, né? Sim, mas assim, o sintoma, ele tem uma resposta clara do que está acontecendo. Quando um paciente vem para mim com um sintoma, eu já sei por que caminho que eu vou conduzir para chegar no histórico de vida dele que trouxe a doença para o físico. Então, essa é uma das bases do método, a principal base do método. Tem a física quântica, que eu utilizo também, né, para trabalhar essa parte energética do paciente, que é importante, porque a gente adoece de fora para dentro. A gente não adoece de dentro para fora. A gente tem um corpo energético em volta da gente, e quando a gente sofre um baque, esse energético ele sofre primeiro. Depois vem o mental, que aí você fica pensando muito naquela situação que aconteceu. Todo pensamento ele vai gerar uma emoção. Essa emoção ela tem uma frequência. E essa frequência vai atingir os seus chakras e que em algum momento vai haver a ponte e vai mostrar no físico o problema. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, a gente tem que trazer a cura, né, de fora para dentro. Então, a física quântica ela me ajuda a trazer essa terapia, né, vamos dizer, para ser utilizada para trabalhar a energia do paciente. E a neurociência, entender como é que funciona todo o mecanismo, né, cerebral, como que o cérebro entende dentro disso tudo, a gente precisa entender isso. E utilizo também das leis sistêmicas, desse campo mórfico que a gente tem, fazendo a leitura disso tudo, né? Então, eu utilizo dessas bases. O método não é baseado em achismo, ele tem suas bases científicas. Então, eu trouxe todo esse estudo que eu fiz para dentro do método. Dentro dele, eu trouxe todas aquelas técnicas que eu vi funcionar, está dentro dele. E o método ele está sempre sendo renovado, porque sempre em evolução, tá em evolução. Porque cada vez que você aprende com um atendimento, com a evolução daquele atendimento, aquilo se agrega ao próprio método, né? Porque às vezes a gente precisa ter alguma informação daquele paciente que às vezes aquela técnica que você tem não vai ajudar, então eu posso buscar outra técnica. Então, cada vez mais eu estou trazendo técnicas para trabalhar dentro do método.
Bom, você fala sobre 4 esferas: a física, a mental, a emocional e a energética e espiritual. Como essas camadas se entrelaçam no processo de cura que você conduz? Então, a gente adoece de fora para dentro, né? Então, o método ele foi pensado para te curar de fora para dentro. Então, eu vou atingir o que trouxe aquilo ali para a pessoa. Então, eu vou buscar qual é o história, dentro da história de vida dela, qual é o conflito que trouxe o problema para o físico. Trazendo isso, eu tiro do inconsciente e trago para o consciente. Trouxe para o consciente, eu vou trabalhar o campo energético dessa pessoa para limpar essa questão dentro do campo energético. Vou trazer a parte mental, né? Que aí eu vou trazer a reprogramação mental, reprogramação emocional, onde quando eu faço isso tudo, eu reprogramo de forma bioemocional aquele paciente, e aí o corpo dele começa a responder de forma diferente. Então, é dessa forma deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Quando nós identificamos que, como você fala, que esse processo é um processo de fora para dentro, e aí eu tô aqui, o meu processo está relacionado a um conflito familiar gigante, a uma relação abusiva dos seus pais com você com os seus filhos abusivos, porque existem filhos abusivos também, né, meu bem? As pessoas falam muito dos pais abusivos, mas há filhos abusivos. Então, quando a pessoa está ali dentro de um contexto que ela não consegue sair daquele contexto físico, dali, da realidade dela, essa pessoa consegue alcançar melhorias através do seu método, mesmo convivendo com o problema? Que aí é a epigenética, né? Que é um ambiente tóxico que está influenciando. Porque muitas vezes o que influencia o meu trabalho. Eu tenho um chefe extremamente negativo e esse chefe desencadeia em mim processos no meu corpo físico de dores, de várias questões. Arruma outro emprego. Não é tão fácil assim. Não. Às vezes você está muito bem empregada, aquele emprego ali é o que dá sustento a toda a sua família e é muito difícil você sair daquele contexto ali material para você fazer esse tratamento pessoal. É sobre isso que pergunto. É sobre essa pessoa, ela consegue melhora mesmo ainda tendo esse convívio negativo na vida dela, ainda tendo que enfrentar esse problema diariamente? Dentro do método, eu também trabalho a questão das ações, né? O paciente, quando ele vem para mim, ele entra no processo de tratamento, ele não fica, entre uma sessão e outra, ele não fica solto. Então, eu dou ações, dever de casa, para ele fazer. E dentro desses deveres de casa, tem ações que ele vai fazer para justamente lidar com essa situação. Então, já tive casos aqui de trabalhar principalmente sintomas físicos que estavam ligados a um relacionamento tóxico, né? Porque ali não havia uma submissão, a pessoa não conseguia sair fora daquilo ali. Sim. E isso estava afetando o corpo dela, inclusive com fibromialgia. Porque havia uma submissão naquilo ali, né? Então, eu consegui aí trazer à luz da consciência dela o que ela precisava fazer para sair desse processo. Então, são ações que ela precisou fazer, trazendo o empoderamento feminino, inclusive, para que pudesse sair. Trabalhando o sagrado feminino dessa pessoa para ela poder sair dessa situação. Essa que é a grande diferença de uma terapia integrativa, né? Onde você também pega todo o seu conhecimento para aplicar naquele indivíduo como um ser único, com uma especificidade única, com problemas que são só deles, e a gente consegue alcançar uma melhoria, uma condição superior ao que outras pessoas, sem esse conhecimento tão abrangente, conseguem alcançar. O método ele não é uma receita de bolo. Sim. Ele tem um passo a passo. Dentro desse passo a passo, eu tenho várias técnicas que eu vou lançar a mão dessas técnicas de acordo com o que o paciente está trazendo para mim. Então, assim, ele veio com fibromialgia, eu vou tratar ele da mesma forma que eu tratei a mim? Não, porque a história dele é diferente da minha. Sim. Então, assim, o tratamento é totalmente personalizado. O indivíduo, né? É o respeito pelo indivíduo, é o ser humano, e a história exatamente. dele, né? E aí
eu vou lançar das técnicas que eu tenho, né? Porque a medicina germânica, a neurociência, as leis sistêmicas, isso tudo é um conhecimento. Sim. A gente precisa de técnicas para trabalhar esse conhecimento. Por isso que eu demorei 1 ano para conseguir entender o que estava acontecendo comigo. Hoje eu tenho pacientes que resolvem até com uma sessão. Sim. Então tem toda uma questão que envolve isso daí, né? Não é uma receita de bolo. Bom, a medicina germânica traz uma leitura emocional dos sintomas. Como você integrou, lapidou, expandiu essa visão para dentro do método? Quando você fala sobre a medicina germânica, para mim, por exemplo, é algo que eu nem tenho ideia, não consigo mensurar do que se trata. Então, explica um pouco para a gente que a gente possa entender como que isso se integra. A medicina germânica, ela explica como que a gente adoece. Dr. Hammer, ele, com todos os estudos dele, né, ele estendeu isso para as outras áreas da medicina também, então ele conseguiu mapear o corpo humano inteiro. Então ele descobriu as 5 leis biológicas. Cada lei explica como que a coisa acontece. Tudo começa de uma tríade, de um trauma que você está levando a sua vida normal, de repente acontece um problema. Esse problema, ele tem que te pegar de surpresa, ele tem que ser traumatizante, ele tem que ser vivido em solidão. Pode ter 1000 pessoas em volta de você, mas só você teve a percepção daquele trauma daquele jeito. Às vezes, uma outra pessoa que está ao seu lado vai ter uma percepção diferente daquilo que você teve. Aí que é o grande lance. Sim. E aí, tempos depois, isso vem para o corpo em forma de sintoma. De que forma? A primeira lei é a lei de ferro do câncer, né? Que ele trabalhou diretamente nisso. Então, toda doença ela começa com um choque biológico que muda a sua biologia, que tem que ter essas três questões. Vivida de forma impactante, traumatizante, inesperado e vivido em solidão. Ele tem que ter essas 3 características para caracterizar um choque que vai mudar a sua biologia. Partindo disso, partindo do choque traumático, você muda a sua vida. A gente sai do nosso dia a dia normal e passa a viver em função daquele trauma. Então, por exemplo, se você passa por uma situação complicada na sua vida, o seu sistema dia e noite, ele fica totalmente doido. Você tem insônia, você tem boca seca, você não consegue comer, você fica pensando o tempo inteiro na questão que aconteceu. Isso dentro da 2ª lei dele, ele chama de fase ativa do conflito. Enquanto você está nessa fase ativa de conflito, você não tem sintoma. Relaxou do conflito, vem o sintoma. É aí que a gente descobre que a gente tem alguma coisa. E aí, quando você relaxa desse sintoma, que você tem o problema, aí você vai no médico, aí você toma um medicamento, enfim, você vai fazer todo esse processo. Aí, tempos depois, você tem uma crise rápida, que ele chama de crise epileptoide. Essa crise rápida é a chance que o corpo está te dando de você virar a página e seguir a sua vida. Você entrar em processo de cicatrização e seguir a vida. É igual acontece quando você se machuca. Você tem um corte, ele entra em processo de inflamação, né? Que cortou. Está a fase ativa ali. Sim. Entrou em processo de inflamação, está cicatrizando. Se você vai lá e arranca a casquinha, ele sai de novo. Aí, de novo, fica aberto. Aí ele vai botar a casquinha de novo. Não cicatriza Nunca. O nosso organismo, o nosso emocional, da mesma forma. Só que, quando a gente entra nessa fase da crise, a gente toma um remédio, a gente vai... Não é, voltando a falar, não sou contra, só que a gente tem que olhar para outra vertente também, né? E a gente toma remédio, o que a gente faz? A gente mascara. E aí, lá na frente, a gente tem uma crise novamente, e a gente toma remédio, e a gente mascara. Então, a gente fica num termo que ele usa que está em balanço, né? É a fase de balanço. Me fugiu o nome aqui agora, mas é a fase de balanço, onde você tem a crise, toma remédio, volta
pro limiar de não ter nada. Sim, aí lá na frente... uma energia pendular, né? Exatamente. Você vai indo e voltando dentro daquele processo. Aí lá na frente você tem outra crise, porque você passa por alguma situação na sua vida que aciona essa pastinha que está no inconsciente guardadinha, aí vem o sintoma de novo. Porque você passa por alguma situação ali, que acionou. Guardado, exatamente. Mas chega uma hora que um gatilhinho vai lá e abre. E é um gatilho que vem no mesmo sintoma que gerou o conflito. Né? Aliás, que o conflito gerou. É o mesmo sintoma. Então, você entra em fase ativa de novo, passa por alguma situação que entra em fase ativa, onde você fica nervosa, tem insônia, pés e mãos frias, boca seca, não tem fome. Aí você relaxa, pum, vem a crise de novo. Aí você toma remédio, aí fica nesse negócio em balanço, nunca cicatriza. Quando a gente entra em crise, é a chance que o corpo está te dando de você virar a página e seguir a sua vida. Então, essa é a segunda fase da doença. A terceira fase da doença, que é onde o Dr. Hamer diz que todo o corpo humano ele é feito por tecidos. Então, a gente tem 3 tipos de tecidos. E o Dr. Hamer dividiu um tecido em 2, que é o mesoderma novo. Tá? Então, a gente tem o ectoderma, endoderma e o mesoderma, que, no caso, ele classificou em antigo e novo. Esses tecidos, eles têm conflitos emocionais relacionados a cada um deles. Então, por exemplo, o ectoderma é um conflito que ele fala de contato e separação indesejada. Então, os problemas de pele, mais tópicos, né? Território, por exemplo, uma infecção urinária, é a dificuldade da mulher ou do homem de demarcar o território dele. No reino animal é igual. Só que no reino animal a gente não tem o racional. Sim. Né? Então, é igual. Então, uma infecção urinária, por exemplo, a dificuldade que a mulher tem de demarcar o território. Isso pode acontecer por N situações, até dentro de um trabalho. Onde ela, por exemplo, ela está sentindo ameaçada no cargo dela. Tem uma outra pessoa que está tentando pegar o cargo dela. Então, ela pode ter uma infecção urinária em função disso, que ela não consegue... Está com dificuldade de demarcar o território dela porque tem uma pessoa que está querendo tomar o território dela. Uma questão de, por exemplo, de uma separação desejada, mas a pessoa não consegue. A questão do relacionamento tóxico. Sim. Então, a pessoa pode ter problemas na pele, urticária, dermatite. Ela pode ter questões na pele em função disso. Ou uma dor, por exemplo. A pessoa pode ter um problema no ombro, que começou do nada, né? Pode ter um problema de uma bursite no ombro, por exemplo. Isso pode ter acontecido por exemplo, o filho foi embora. Então, eu não consigo mais ter o meu filho debaixo da minha asa. Então, eu tenho uma tendinite em função dessa resposta. A tendinite é uma forma que o corpo traz, isso a 5ª lei do Dr. Hamer explica, que todo sintoma é um programa biológico de sobrevivência. Ele vem para te ajudar a passar por uma situação difícil. Então, a terceira lei explica a questão dos tecidos, quais são os tipos de conflito. Por isso que quando o paciente vem para mim com sintomas, eu já sei qual é o tecido que está envolvido. Então, eu vou direto na questão que possa ter vindo para ele, né? E a 4ª lei é a lei mais polêmica, porque ele fala que os vírus, as bactérias, elas não são nossas inimigas. Elas estão ali por uma função, porque aquele tecido que proliferou, ele precisa ser comido, né? E quem faz isso são as bactérias. Essa é a lei mais polêmica. E a 5ª lei é a lei que fala que todo sintoma é um programa biológico de sobrevivência. E aí, ali a gente fala assim, bom, por que eu desenvolvi a fibromialgia? Foi a pergunta que eu me fiz quando eu conheci esse estudo. Aí eu fui buscando na minha vida. Por quê? Quando que foi que eu tive algo relacionado e por onde começou a fibromialgia? Vai me falar mais ainda, especificamente, qual foi o tipo de conflito que trouxe. Então, assim, foi um estudo assim, fascinante para mim. Na verdade, é mais do que um estudo sobre a ação
do corpo do outro, mas principalmente sobre o autoconhecimento e a descoberta de onde estão as raízes do seu próprio problema, né, Soraya? Eu sempre falo que o autoconhecimento liberta. Isso é um fato. Isso é um fato. Meu bem, nosso assunto está maravilhoso e nós vamos fazer mais um episódio para dar conclusão a esse nosso papo. Eu quero agradecer a vocês e quero que vocês estejam atentos, porque o próximo episódio também será com Soraya Pereira, dando aí uma finalização a esse assunto tão importante e tão rico, que vem trazendo para a gente soluções que nós podemos trazer para a nossa vida. Quero agradecer a audiência de vocês e quero agradecer a sua presença aqui, Soraya, e até o próximo episódio. Um beijo no coração de cada um de vocês.